Olá, pessoal, tudo bem? Então, aqui é a professora Luciana e este vídeo é o nosso segundo vídeo sobre a nossa oficina intitulada Desenvolvimento Neuropsicomotor e Reflexões sobre o Brincar, que fazem parte das atividades remotas do nosso curso de Licenciatura em Educação Física do setor litoral da Universidade Federal do Paraná. Sejam todos muito bem-vindos. Para aqueles que estão assistindo esse vídeo e não assistiram o primeiro, eu recomendo convido-os a assistirem o primeiro vídeo, que é a apresentação minha e da nossa oficina. Gostaria então de começar com vocês, nesse nosso segundo encontro virtual, resgatando um pouco do conteúdo da nossa oficina, do sumário, da sequência do que pretendemos abordar, e enfatizando que o encontro de hoje vai girar em torno do conceito de desenvolvimento neuropsicomotor e da importância deste desenvolvimento, que são aqueles dois itens marcados em preto no início do nosso sumário. Tá? Então, vou convidar vocês agora para que façamos um breve resgate dos pequenos conceitos que abordamos no nosso último vídeo. Revisando com brevidade o que seria o desenvolvimento neuropsicomotor para o contexto de utilização desta oficina. Vocês encontrarão na literatura DNPM, que é a abreviatura para Desenvolvimento Neuropsicomotor, DMT, que é a abreviatura para Desenvolvimento Motor Típico, típico no sentido de normal, mas coloco normal entre aspas, porque não é a nomenclatura atual. Haja visto que normal é o oposto de anormal, e anormal é uma palavra considerada pejorativa para aqueles que têm desenvolvimento motor atípico. Né? Então, desenvolvimento motor típico seria o desenvolvimento motor esperado para aquela faixa etária do indivíduo. É claro, com suas devidas variações, considerando as peculiaridades de cada um, certo? Nesse sentido, o desenvolvimento motor é a evolução motora neurofisiológica, ou seja, que depende do nosso desenvolvimento do sistema nervoso, da nossa parte fisiológica, em conjunto com todo o nosso corpo, normal durante as diferentes fases da vida. Nós falamos no último vídeo, que ocorre desenvolvimento motor da infância até a velhice, que na velhice a gente tem um desenvolvimento motor que na realidade já vai ser aquela curva que eu falei para vocês, que ela é descendente, e que nesse sentido o profissional de educação física ou fisioterapeuta como eu, a gente consegue trabalhar promovendo mais qualidade de vida e abrandando esta curva. Certo? E, neste sentido, eu também lhes conto mais uma novidade. Eu falei a vocês que o desenvolvimento motor vai do bebê ao vovô, mas, na realidade, este bebê é aquele bebê que ainda está lá dentro do útero materno, na barriga da mãe, a gente já tem desenvolvimento, certo? E esse desenvolvimento, ele vai ser um fator de influência para o desenvolvimento da inteligência. Então, lembram-se daquela nossa frase, que o desenvolvimento da inteligência se inicia no bebê com as suas explorações e que a parte motora auxilia em muito nisto. Ou seja, uma das primeiras explorações vai ser a exploração oral, pela sucção, pelo aleitamento materno, mas uma exploração que é muito importante também, que a gente vai discutir em detalhes à frente, é a manual, que ela vai começar a ocorrer lá pelo 4º mês de vida do bebê, em que ele vai começar a conseguir fazer uma apreensão voluntária, ou seja, pegar quando quer, e poder olhar, desenvolver o controle olho-mão, com simetria, em linha média, para que ele comece a comparar o eu, o outro, que no caso pode ser um objeto, analisar diferenças, semelhanças, características, e assim vai se dando o desenvolvimento de nossa parte cognitiva. Na sequência, eu convido vocês a olhar para esta tríade.
Esse círculo aqui que nós temos aborda a tríade proposta por Newell em 1986. Ele embasa o que nós chamamos de uma das principais teorias de controle motor, teoria sobre como nos movemos, como aprendemos a nos mover, que serão cenas dos próximos capítulos dentro da nossa oficina. Tá? Esta tríade, o que Newell propôs? Que o desenvolvimento motor, desenvolvimento neuropsicomotor individual vai depender de 3 fatores: o indivíduo, a tarefa e o ambiente. Mas quem são eles? O indivíduo seria o meu eu biológico, as minhas características genéticas, né? Aquilo que eu trago comigo. A tarefa seriam as demandas. Ou seja, na educação física escolar, a gente influencia muito o desenvolvimento motor individual. Por quê? Por meio dos jogos, das brincadeiras, de todas as proposições da aula de educação física, a gente impõe demandas para que as crianças tentem se superar, desenvolver questões cada vez mais difíceis e, à medida que eles vão se apropriando desse repertório motor, vai ocorrendo uma aprendizagem motora que gera um desenvolvimento por meio da neuroplasticidade cerebral, que também são cenas de próximos capítulos. E daí nós temos, por último, o ambiente, né? O ambiente é onde aquele indivíduo está inserido, que é a escola, né? E geralmente a casa. Então, nós na escola também teremos um papel muito importante. Esse ambiente pode ser mais ou menos estimulante. Nos bebês, no primeiro ano de vida, pensem, aquele bebê que só fica no carrinho amarradinho, né? Qual a possibilidade que ele vai ter de, junto com seus membros inferiores, suas perninhas, mover quadril, mover tronco? É muito menor do que aquele bebê que fica solto num tatame, num tapete no chão, próximo de seus familiares, né? Então, o ambiente ele também pode ser facilitador do desenvolvimento neuropsicomotor normal, ou típico. E aqui, então, é uma ilustração, né? Eu fiz essas fotos do 2º ao 9º mês da minha gestação, e eu gostaria que vocês observassem que, assim como o abdômen, né, o ventre materno vai se modificando ao longo de todos esses meses, né, tudo isso significa para nós que lá dentro está um indivíduo em formação, que está crescendo em tamanho, em estatura, em massa, em peso, sim, mas cujos órgãos estão se desenvolvendo e cujo cérebro, cujo sistema nervoso como um todo está se desenvolvendo, e ele já tem alguns movimentos que são estudados por algumas áreas, né? E que já se vê que as crianças com desenvolvimento motor típico têm um padrão de movimentação diferente de algumas crianças que, por alguma razão, já estão num processo de desenvolvimento motor atípico. Então, o desenvolvimento neuropsicomotor, ele começa, bem dizer, a partir do momento da concepção, se formos pensar que fatores como a pressão arterial, a hipertensão arterial materna, o diabetes gestacional, né? A prematuridade, ou seja, se aquela gestação foi até o final do 9º mês, ou se aquele bebê nasceu antes da 37ª semana gestacional e foi prematuro, tudo isso influencia no desenvolvimento neuropsicomotor que eu terei após o nascimento, bem como o momento do parto, né? Então, a gente tem fatores pré-natais, fatores que são de antes do nascimento, da gestação, fatores perinatais, que são do momento do parto, né? Por exemplo, um parto demorado, posso ter um déficit na oxigenação da criança, que pode causar um déficit de oxigênio para o sistema nervoso, e isso ia agravar depois a situação do seu desenvolvimento motor. E fatores pós-natais, que são aqueles fatores que ocorrem a partir do nascimento da criança. E, a partir do nascimento, a gente vai tendo sequências de marcos motores, como vocês veem ali, a partir ali do 6º, mais corretamente a partir do 8º mês,
os bebês já vão tendo condições de permanecer em 4 apoios, depois eles vão conseguir permanecer de joelhos, engatinhar e andar. E nesse sentido a gente vai discutir mais adiante que temos marcos motores que são obrigatórios, por exemplo, todos nós temos que ter controle cervical, controlar a cabeça, ou seja, o bebê quando nasce, se a gente puxa a cabecinha dele, ela cai. Por volta do 3º mês de vida, ele já consegue sustentar a cabeça. Né? E isto todos nós precisamos. Hoje eu preciso disso para gravar aqui esta videoaula para vocês. Né? Mas engatinhar, por exemplo, tem mães que chegam para mim e dizem: ah, mas meu bebê não engatinha. Eu não engatinhei e sempre brinco que teoricamente sou normal. Mas vejam, algum adulto utiliza o engatinhar como forma de locomoção para andar pela rua? Não. Então, esse é um padrão de movimentação que vai melhorar o repertório motor no sentido da criança explorar melhor o ambiente, o espaço onde ela está em casa, né? Porém, não vai fazer falta para a vida adulta se ele não souber engatinhar. Tá? Então, nós vamos conversar mais adiante sobre marcos motores, o que é muito importante, o que é menos importante, né? O que é imprescindível, o que tem que haver, sem o qual o desenvolvimento não se caracteriza como típico ou esperado. Então, eu coloco aqui para vocês este primeiro slide teórico sobre princípios do desenvolvimento motor e gostaria de lhes dizer que ele é sequencial e céfalo-caudal. O que é sequencial, Luciana? Eu, você, nós não caminhamos se não controlarmos a cabeça. Então, existe uma sequência de marcos motores, tá? Que vão me permitir caminhar, que é fundamental, por exemplo, para correr, que é muito importante para habilidades motoras no esporte, que tem relação com educação física, né? Então, ele é sequencial, existe uma sequência prevista. Agora, se eu vou controlar minha cabeça aos 2 meses de idade, aos 3 meses, aos 4 meses, ou se eu vou caminhar com 1 ano, com 8 meses ou com 1 ano e meio, existem tolerâncias que, quando formos falar sobre atraso e risco para atraso e desenvolvimento atípico, nós entenderemos isso melhor. O importante é saber que há uma sequência, ou seja, se eu vejo um indivíduo, um bebê, uma criança hoje, né? No caso do bebê no 1º ano de vida, daqui a 1 mês eu já noto grande diferença. Na fase pré-escolar, a cada 3 a 6 meses eu vou notar grande diferença e preciso ter aprendizado motor. Então, o aprendizado motor é algo que a gente olha no indivíduo em relação a ele mesmo, porque só ele tem a própria genética, a própria biologia, para interagir com as demandas, né, com as atividades e com o ambiente, como nós vimos na tríade de Newell. Mas outra questão do nosso desenvolvimento motor, se olharem ali o 3º tópico, ele ocorre de proximal para distal, no 4º tópico, do amplo para o fino. O que quer dizer isso? Que primeiro eu vou ganhar a estabilidade em articulações em partes mais próximas do meu tronco, ou seja, primeiro eu vou controlar a minha cabeça contra a gravidade, aprender a fazer a extensão do meu tronco quando fico em prono, de barriga para baixo, quando bebê, para depois ir movimentar distalmente a minha mão com destreza. Tá? E então a gente acaba tendo essa abordagem, extrapola-se também para outras habilidades motoras mais tardias. Tá? Então, isso quer dizer o proximal para distal. E da coordenação motora ampla para fina. Se você olhar a apreensão do bebê, a gente vai ver bem que primeiro ela é grosseira, e depois ela vai desenvolvendo, vai se desenvolver em pinças, e até que lá na fase pré-escolar e depois na fase escolar, a gente consegue segurar, por exemplo, a caneta e promover o desenvolvimento da escrita. Tá? Em todas as situações, então, a gente primeiro parte de habilidades mais genéricas, mais amplas, com coordenação motora mais grosseira, e depois segue-se com o fino. Essa é uma sequência de desenvolvimento motor. E mais do que isso, o desenvolvimento motor não é estático. Quando conversarmos sobre marcos motores,
Pode ser que eu diga para vocês um dia, com 2 meses a gente tem um controle parcial da cabeça, com 3 meses um controle total, com 12 meses a gente caminha, com 1 ano e meio a gente começa a correr, mas não é assim. Se eu devo caminhar com 12, eu vou ter uma tolerância de mais ou menos 6 meses, e ainda assim é normal, é típico. E mais, eu não vou estar sem andar no mês 11 e completei 12 meses, começo a andar. A gente vai tendo transições, posturas anteriores, movimentos anteriores que são preparatórios para a aquisição completa e com domínio daquele marco motor. E também não é estático, porque o bebê ele tem uma mobilidade ativa o tempo todo, desde que nasce. Com 2 meses a gente já vê muita mobilidade de membros inferiores e começa a ver progressivamente que ele, além das posturas, ele está constantemente procurando algo, interagindo com algo. E isso se segue para toda a vida. Outra ponderação, por que a educação física precisa saber disso? Gente, então a gente tem no nosso país o Sistema Único de Saúde, o SUS, e dentro dele o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é a equipe de profissionais composta por vários profissionais, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, enfermeiro, médico, dentista, por aí afora. E vocês, da educação física, são um desses profissionais que na legislação brasileira está previsto como profissional da saúde. Então, em alguns estados do Brasil, já há concursos, já há seleção para profissionais que trabalhem com prevenção e promoção da saúde, com aspectos da qualidade de vida, e um deles é o desenvolvimento neuropsicomotor. Na puericultura, que é o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento dos bebês, que previsto por lei deve ir pelo menos até os 5 anos de vida, além de se mensurar perímetro cefálico, estatura, massa corporal, peso, né? A gente também analisa as habilidades motoras, junto com a avaliação do médico, junto com a imunização, a vacinação. Então, é importantíssimo que vocês reconheçam como deve ser a saúde dessa criança e, com o conceito ampliado de saúde que nós temos, mover-se, como isso me permite interagir com o mundo, fazer explorações, desenvolver o meu cognitivo, o meu emocional, o meu social, a minha interação, é fundamental para a saúde e é papel do profissional da educação física conhecer e auxiliar neste processo. E na escola, daí vocês vão me dizer, mas na escola a gente só tem início da educação física escolar depois dos 7 anos. Não, depende da escola. Conheço crianças que foram ali para o berçário com 4 meses de idade e já tinham um momento na semana de encontro com a professora de educação física, que ofertava objetos coloridos, colocava em posições estimulantes para desenvolvimento da apreensão, né? E assim por diante. Por isso que nós precisamos conhecer o que seria mais ou menos esperado para aquela fase da vida da pessoa. Se ela ainda não desenvolveu essa habilidade, como que eu posso auxiliar, estimular para que isso ocorra? Como que eu posso colocar uma demanda que seja lúdica, que envolva uma brincadeira, que seja interessante, que motive esse pequeno ser que está ali na tua frente, para que ele venha e tente se desafiar e vencer as dificuldades e ter um aprendizado motor. Daí, por isso a gente precisa conhecer tão bem desenvolvimento motor típico, e a gente fez uma publicação em 2010, num livro chamado Fisioterapia em Neuropediatria, eu e a professora Cláudia Bellani, que eu vou deixar como material de apoio para vocês, que é disponível, acesso livre na internet, né? E lá nós colocamos o seguinte, que existem especificidades que são analisadas no desenvolvimento motor típico, outras literaturas mais recentes, mais antigas também falam isto, que são reflexos, reações, movimentos voluntários, né, habilidades motoras e posturas, e os planos de movimento. Daí vocês vão me dizer assim, falou grego. O que é tudo isso?
Vamos lá, então. Então, nesse slide, a gente consegue entender o seguinte. O reflexo, ele vai ser um movimento involuntário e estereotipado. Daí eu sigo dizendo para vocês ali, eu vou ter a mesma resposta sempre que eu der o mesmo estímulo. Tá? Ou seja, traduzindo, toda vez que alguém que dirigir ver que o carro que segue logo à frente freia bruscamente, essa pessoa vai frear e ela só vai perceber que freou tempo depois. O movimento de colocar rapidamente o pé no freio, e às vezes até com menos coordenação do que deveria, e parando mais rápido, bruscamente, isso é um reflexo, né? Que nós temos interação com centros inferiores do nosso sistema nervoso e que só se torna consciente depois que já ocorreu. Por isso é um movimento estereotipado, ele não é tão coordenado, a força e a coordenação não são tão dosadas porque nós temos modulação de centros mais inferiores do nosso sistema nervoso. E daí quando eu digo para vocês que é involuntário, ou seja, o reflexo também ocorre quando a gente coloca a mão numa chapa quente. Né? O que você vai fazer? Retirar bruscamente. Né? Você não vai ficar aqui e pensar com qual velocidade você vai erguer sua mão. E é sempre a mesma resposta quando eu tenho o mesmo estímulo. Por quê? Não importa quantas vezes a gente coloque a mão numa superfície muito quente, eu sempre vou ter o reflexo que é como se fosse um reflexo de sobrevivência da retirada. Tá? E na criança e no adulto, a gente tem diferentes reflexos. Né? Na criança, eu terei reflexos como o reflexo do susto, o reflexo de Moro, que qualquer barulho por volta do quarto mês, qualquer oscilação rápida da cabeça faz com que a criança se desorganize e retorne. Né? E fica um resquício desse reflexo de Moro, que é o susto no adulto. E qual que é a diferença? Né? Que em alguns reflexos o adulto consegue modular. Ou seja, se alguém estiver escondido atrás daquela porta, a hora que eu sair e gritar comigo, a primeira vez eu vou ter um susto. Mas como eu já aprendi isto, numa segunda vez eu já estarei atenta e a probabilidade de susto é muito menor. Tá? Então, existem algumas diferenças. E no repertório motor do bebê existem vários reflexos que falaremos em momento oportuno. Daí nós temos também as reações. Quem são as reações? As reações são respostas automáticas, diferentes para o mesmo estímulo, e convido vocês para vivenciar uma prática sentada. Então, se alguém chega em mim aqui, me dá um empurrão e me joga lá para o lado. Né? Então, a gente tem reações que são chamadas reações de equilíbrio, proteção e retificação. Tá? Então, me empurrou, eu vou com a mão tentar me proteger, vou me equilibrando e vou me retificar de novo. Tá? E isso já é um automatismo. Né? Não é reflexo, eu coordeno força, eu tenho algum nível de consciência para executar, mas eu executo isso muito rapidamente também. E um outro exemplo de automatismo seria naquele exemplo do carro, que reflexamente, se o motorista da frente freia, eu vejo a luz de freio vermelha, eu vou frear como um reflexo. O automatismo seria eu estar dirigindo. Tem pessoas que conseguem dirigir e falar ao celular, apesar de ser muito perigoso. Né? Como que as pessoas conseguem isso? Dirigir é algo tão automático que o sistema nervoso precisa estar consciente voluntariamente para iniciar, para terminar e para manobras muito diferentes das habituais, mas trocar de marcha, coordenar embreagem, freio e acelerador, a pessoa leva no automatismo e consegue realizar outra atividade. E daí nós chegamos aos movimentos voluntários. Então, por que é importante falar de reflexo? Por que é importante falar de reações? Porque fazem parte do desenvolvimento, né? E tudo isso é mais simples do que um movimento voluntário, que é a habilidade motora, que é o que a gente ensina para a criança na educação física. Então, vejam nossa responsabilidade. Né? Os movimentos voluntários, que são tanto as habilidades motoras quanto as posturas, em pé, deitado, sentado, eles são intencionais, ou seja,
eu faço porque eu quero fazer, eu preciso de um comando consciente da minha córtex cerebral. Tá? É voluntário. São relacionados à maturação, ou seja, à biologia, ao indivíduo, da tríade do Newell, à tarefa, né, que são as demandas, e à experiência, que pode estar ligada ao ambiente. Né? E mais importante, são aprendidos, né? Ou seja, eu terei desenvolvimento motor quando eu tiver uma aprendizagem motora, devido a um estímulo que eu recebo, que pode ser numa aula de educação física, e que indiretamente está alterando o processo de maturação do meu cérebro, do meu sistema nervoso, que a gente vai conversar no nosso próximo encontro. Então, Haywood Getchell, em 2004, já fala sobre isto. Uma importante referência em termos de livro para o desenvolvimento motor. E aqui chegamos, então, à nossa revisão. Eu queria que vocês guardassem do nosso encontro de hoje o seguinte. O desenvolvimento motor é importante por quê? Não somente pela questão da habilidade motor em si, mas ela nos permite ter desenvolvimento cognitivo por interagir com o ambiente, por conseguir ficar em posições que me possibilitam concentração e interação. Né? Tem um aspecto social, que me permite interagir, e emocional, que advém da interação com o meio e com os outros. Né? Agora, vivendo em uma época de isolamento social, a gente percebe o quanto a interação é importante do ponto de vista emocional. Né? Daí nós temos, então, a educação física e a sua relação versus o desenvolvimento motor típico, ou seja, vocês vão colocar demandas na aula de educação física que precisam ser próximas do estímulo necessário para que a criança se desenvolva e atinja os marcos motores esperados para aquela faixa etária. Né? E a gente viu os componentes do desenvolvimento motor, que são os reflexos, as reações, as habilidades motoras e as posturas. O reflexo é um movimento involuntário e mais pobre, digamos assim, com menos controle do sistema nervoso central. As reações já são fruto de automatismo e nos auxiliam depois que aprendemos a atividade motora. E o movimento voluntário, a postura, ele é fruto de muita estimulação que gera aprendizado motor, e ele é determinado pelo nosso sistema nervoso em suas hierarquias mais altas, com um componente da córtex cerebral muito importante. Os planos de movimento são assuntos mais aprofundados que em outro momento talvez possamos conversar, mas em suma, nossos movimentos ocorrem em sentidos que podem ser antero-posterior, látero-lateral ou transversal. A maioria dos movimentos funcionais, o pegar, o arremessar, a marcha humana, o caminhar com o deslocamento do quadril, ocorrem neste plano de movimento, no plano rotacional. Mas, de antemão, já lhes digo que imagino que nesta oficina não dará tempo de nos apropriarmos deste conceito de planos de movimento. Porém, é importante que saibam que existe e que faz parte do desenvolvimento motor do ser humano. Como cenas dos próximos encontros, né, o que conversaremos na nossa próxima, aula? Pode ser, aula. Como nos movemos, ou seja, um pouco sobre o nosso sistema nervoso central, como que meu músculo se contrai, quem que dá o comando, o que precisa, né? A aprendizagem motora, como que ela ocorre, né? Como que eu aprendo um movimento, o que precisa para que eu aprenda, e isso é dependente da neuroplasticidade, que é ali o nosso terceiro elemento, que é a capacidade que o nosso sistema nervoso tem de se moldar a estímulos. Então, estas são as cenas dos nossos próximos capítulos, né? Se fosse uma novela, que eu já lhes mostro novamente o sumário, ou seja, abordaremos o item 3 e 4, aprendizagem motor e neuroplasticidade, sendo que em aprendizagem motor e neuroplasticidade a gente acaba tendo questões sobre neurofisiologia do sistema nervoso central para conversar. Feito isso, pessoal, gostaria de deixar, então, vou colocar um link no site
mas se vocês quiserem digitar também nos mecanismos de busca, como material de apoio, vou lhes deixar um artigo, um capítulo de livro e sugestão de um vídeo para assistir. O primeiro artigo, ele é da Revista Brasileira de Ciências do Esporte, e o título dele é O Contexto de Desenvolvimento Motor de Escolares do Semiárido, Contribuições do Modelo Processo-Contexto. Quem conseguir fazer a leitura desse artigo é interessante porque já vai trabalhar alguns conceitos de habilidades motoras que são utilizados pelos profissionais da área de educação física e que nós vamos ver do meio para o fim da nossa oficina. Daí eu selecionei também para vocês o capítulo que escrevemos lá, que eu comentei em 2010, que ele fala sobre desenvolvimento motor típico, desenvolvimento motor atípico e algumas correlações na criança com deficiência oriunda da paralisia cerebral, que é quando a gente tem déficit ou falta de oxigênio para os nossos tecidos do sistema nervoso. Tá? Ali a gente tem algumas nomenclaturas mais técnicas, mas também é uma excelente oportunidade para que vocês venham a se apropriar dos conceitos da área de desenvolvimento motor. E daí nós temos aqui o filme O Menino Selvagem. Algumas traduções trazem como Garoto Selvagem. É um menino que foi encontrado na floresta com 12 anos de idade, na França. E não se sabe o que ocorreu antes de então, mas ele não tinha interação por meio de fala, vivia como um lobo, e mesmo depois de anos de muita estimulação, ele desenvolveu apenas alguns vocábulos e ele permanecia muito centrado somente nele mesmo, com autocentramento, não conseguia ter muita interação e empatia. E isso é importante porque nos leva a crer o quanto a estimulação, o convívio em sociedade, né, logo a escola, a educação física, são importantes para que uma criança tenha um desenvolvimento motor esperado, ou seja, que ela consiga se desenvolver e ser feliz, ter uma qualidade de vida boa, uma saúde emocional adequada. Então, nesse sentido, acho que encerramos por aqui hoje. Convido vocês a retornar para o nosso próximo vídeo para que conversemos mais um pouco. E permaneço à disposição para esclarecimento de dúvidas e quaisquer outros esclarecimentos. Tá? Até mais, pessoal!